E aí, meu povo, na luta nas lágrimas! Você é bom de prova? Porque o Enem adora quem é bom de prova, mas ele castiga quem não é bom de prova. Eu acho que eu sou bom sim. Você consegue terminar o Enem inteiro sem chutar nenhuma questão no final? Nem sempre. Depois que o Enem acaba, você pega a prova e percebe que errou algumas questões de bobeira? Isso sempre. Mas eu não gosto de falar muito sobre isso não. Então eu já sei de uma coisa. O quê? Esse vídeo vai mostrar algumas coisas que você vai lembrar durante a prova do Enem, e a melhor parte disso é que você vai lembrar porque isso vai fazer a sua nota subir. No final desse vídeo, eu vou mostrar pra você como pegar um brinde que eu tenho pra você, que vai ajudar na sua preparação daqui até o Enem. Opa, eu já quero esse brinde aí e já quero o vídeo também. Meu nome é Kleber Wilson, sou formado em medicina, sou formado em engenharia e acredito que a educação pode mudar a sua vida. Vamos começar esse vídeo deixando claro um negócio. A sua aprovação depende de duas coisas. Primeiro, ela depende de coisas que você tem que fazer antes da prova. Por exemplo, sua rotina de estudo, quantas horas você resolveu questões, o quanto você se dedicou e conseguiu se organizar para ir buscar as coisas que você precisava dentro da prova apresentar para trazer esse resultado. Essa é a primeira parte. A segunda parte tem a ver com as coisas que você precisa fazer dentro da prova. Por onde você escolhe começar essa prova, como é que você administra o seu tempo, como é que você lida com as tensões dentro da prova quando você percebe que não sabe fazer uma questão, como é que você chuta, como é que você marca o gabarito, como você encaixa a redação dentro do seu processo de prova e mais um monte de coisa. O que a gente precisa entender sobre essas duas coisas é, quem não estuda antes da prova não tem como ir bem dentro da prova, mas quem estuda muito e se esforça demais e faz tudo certinho antes da prova, mas não pensa no que deve fazer dentro da prova, também não vai bem na prova. E sinceramente, é muito mais triste você fazer tudo certinho fora da prova e no dia da prova não conseguir fazer o que é preciso fazer. O ano que eu mais me esforcei para entrar em medicina foi o ano que eu tive o pior resultado da minha preparação toda. Aquele ano eu estudei como eu nunca tinha estudado em toda a minha preparação, mas eu não reservei tempo para pensar como seria o meu dia de prova, como seriam as minhas estratégias de prova. Eu achei que bastava estudar, e tendo estudado muito, eu achei que eu já tinha feito a minha parte, que era chegar no dia da prova e pronto, tava tudo resolvido. Não tava. E eu não descobri isso quando eu saí do Enem e vi que minha nota foi baixa. Eu descobri isso dentro da prova, e foi uma das coisas mais tristes. Perceber que todo aquele esforço que eu tinha feito antes da prova tava virando uma bagunça tremenda, porque eu não tinha me organizado para fazer a prova. Nada daquele esforço que eu queria muito que virasse uma aprovação em medicina ia virar uma aprovação em medicina, e eu descobri isso dentro do Enem. Mas pelo menos você ainda voltou um tempo depois nesse Enem aí, foi lá, organizou suas coisas e ainda passou. Agora imagine as pessoas que só tem uma chance de prestar o Enem, não pode se dar o luxo de errar e descobre dentro do Enem que não se preparou para fazer a prova. E isso aí é que é triste. Eu tive que prestar muitas vezes o Enem para parar de esquecer algumas coisas simples que a gente não pode esquecer no dia da prova, até que tudo se tornasse automático. E é isso que eu quero que você entenda antes de chegar no Enem desse ano, porque isso vai mudar completamente a sua estrutura de resultado dentro da prova. Esse negócio de esquecer coisas simples é um negócio muito triste. Uma vez eu fui prestar o Enem e a caneta falhou no meio da prova. Já fiquei estressado. O fiscal perguntou se alguém tinha uma caneta para me emprestar, todo mundo no silêncio, ficou aquele climão. Ih, o cara vai perder a prova porque a caneta dele não funciona. Depois de um tempinho que parecia uma eternidade, uma alma boa lá do fundo da sala falou: posso dar uma caneta pra ele? O fiscal foi até lá, pegou a caneta com a menina mais legal do mundo, trouxe até minha carteira e falou assim: deu sorte, hein, parceiro? Depois desse Enem eu criei uma regra. As duas canetas que eu vou levar pro exame tem que ser comprada antes do meu último simulado, porque eu tenho que fazer meu último simulado com as duas canetas. Uma prova eu faço com uma, outra prova eu faço com a outra. E a redação eu faço metade com uma, metade com a outra. Nunca mais falhou caneta no Enem. Não passei ainda, mas caneta não falha mais. Tá vendo? Deu errado no Enem, você montou uma estratégia e evitou que isso acontecesse de novo. Mas não dá pra gente ficar esperando Enem por Enem pra gente errar cada vez uma coisa e montar uma estratégia pro próximo não dar errado. A gente tem que fazer isso de um jeito muito mais fácil e mais rápido. Por isso eu vou mostrar o jeito mais interessante de descobrir tudo que não vai dar certo no dia do Enem pra você descobrir antes e corrigir antes do Enem chegar. Mas você vai mostrar ou você vai falar? Porque eu gosto mais de coisas que são mostradas. Eu vou mostrar como fazer o melhor relatório de bordo de um simulado que não deixa passar nada de errado no dia da prova. Eu já gostei. Porque vai mostrar e porque é um relatório de simulados que eu vou fazer muito daqui pra frente. Vamos lá? Posso fazer esse relatório num papel, né? Pode, mas conseguir fazer no computador é melhor. É melhor por quê? Porque você vai fazer vários simulados e você vai ter vários relatórios de bordo. Se você organizar isso num arquivo digital, vai ser muito mais fácil você comparar um relatório com o outro, vai ser muito mais fácil você acrescentar coisas novas, se você precisar digitar alguma coisa que você percebeu, se você precisar destacar alguma coisa que você precise, e tudo isso vai ficar num arquivo só. Se de repente você quiser compartilhar isso com um amigo que está na mesma pegada que você, para discutir com ele algumas estratégias, fica mais fácil você já ter isso digitado. Se você quiser ter no papel, basta você imprimir. Tem muitas vantagens, fica muito mais ilimitado você pensar esse relatório de bordo que você vai construir
digitalmente. Já me convenceu, vou abrir um arquivo de texto aqui enquanto eu faço o simulado, e aí, por onde é que eu começo? Eu vou começar mostrando o relatório que o João fez no último simulado dele, e a gente vai discutir cada uma das partes do relatório para você entender o que tem que ter em cada parte e como é poderoso colocar o registro certo de cada evento que acontece dentro do seu simulado. A primeira coisa importante é a gente entender que esse relatório vai ser dividido em duas partes. Uma parte é a preparação, e ali tem uma lista de coisas que você precisa preparar antes de começar a fazer o simulado. É importantíssima essa etapa. E a segunda parte é a lista de execução do simulado, onde você vai registrar tudo o que acontece durante o simulado. No caso do João ficou assim, ó. Ele começou a preparação às 14h22. Primeiro tópico: comida, roupa, máscara, cadeira, material necessário, que basicamente é a caneta. Eu peguei o que eu vou comer, deixei do meu lado, doce de amendoim, mais iogurte, mais água. Eu tô usando uma roupa que eu posso usar na prova, escolhi o tema que eu vou fazer da redação, eu tô em uma cadeira confortável, isso pode ser diferente no Enem. Eu não tô de máscaras, pode ser necessário usar máscara no Enem, e eu tô usando uma caneta do mesmo modelo que eu vou usar no Enem, mas eu tô fazendo um simulado digital no Doodle. O outro tópico: objetivos, metas e estímulo para fazer a prova, coisas que ele pensou antes. Eu quero fazer as 90 questões da redação em menos de 4 horas, eu não quero errar nenhuma questão por bobeira, eu não quero vacilar na redação e perder tempo, só vou fazer atividade física depois que eu terminar esse simulado. Eu respiro por 3 minutos enquanto reviso mentalmente minha estratégia de prova antes de começar. Essa lista de preparação que o João fez antes de começar o simulado dele já tem um monte de coisa que a maioria das pessoas não faz. O simulado exige tempo, esforço, ele desgasta a gente bastante, por isso a gente tem que tentar aproveitar esse simulado da melhor maneira possível. E quando você deixa algum desses tópicos da lista do João de preparação de fora do seu simulado, você provavelmente não vai aproveitar o simulado tanto quanto poderia aproveitar. Então eu recomendo que você já pense nessa lista como uma forma de aproveitar melhor cada simulado que você vai fazer. Buf! Não vamos ficar jogando esforço e simulado fora, já entendi. Anotadinha aqui a lista que eu tenho que ter. Ele já percebeu, por exemplo, que a cadeira que ele está usando para fazer o simulado é uma cadeira confortável, e no dia do Enem a cadeira não costuma ser confortável. Será que isso vai impactar a nota do João? São 5 horas fazendo prova num dia, são 6 horas fazendo prova no outro. Você vai passar todo esse tempo sentado numa cadeira, se essa cadeira não for confortável e você não estiver acostumado com isso, é claro que isso vai impactar na sua nota. Mas ele já sabe disso e já colocou no relatório de bordo dele que a cadeira não está compatível com aquilo que ele vai encontrar no Enem. Construindo minha lista aqui: procurar uma cadeira de pau bem dura para fazer simulado em casa. A parte que ele define os objetivos e as metas para o simulado é fundamental. Uma das coisas que ele escolheu foi o tempo. Ele escolheu fazer a prova do simulado dele em 4 horas. Ele está fazendo um simulado progressivo no Doodle. Cada simulado que ele faz, o Doodle descobre onde estão os pontos fracos e os pontos fortes e sobe o nível do próximo simulado. Como ele ainda está nos primeiros simulados, ele definiu que o tempo de prova dele tem que ser menor do que o tempo de prova do Enem. Então ele escolheu 4 horas. No Enem ele vai ter mais do que isso. Aí eu já não sei, porque sempre que eu tento fazer um negócio meio rápido, vou fazer o simulado e quero fazer rápido, já começa a errar bobeira. Tem até um ditado que meu avô usava muito, que a pressa é inimiga da aprovação. É assim um ditado, né? Eu até vi que o João colocou na lista dele que ele não quer errar por bobeira. Eu quero ver como é que ele vai fazer isso, tentando fazer mais rápido. Muito bem observado. Daqui a pouco você vai ver como é que o João fez isso durante a prova dele. E essa lista de comida dele pro simulado? Ele tá de regime? Não precisa, ele já é magrinho. Ele já é flipness. Sei lá, esse negócio aí que o pessoal fala. Eu já tava aqui pensando em levar 2 coxinhas, um pastel de carne e uma garrafinha de caldo de cana. Esse Enem vai ser bom, hein? Não? Será que não é comida demais? Não seria também melhor você levar uma coisa mais fácil de comer durante a prova, que você está acostumado a comer com mais frequência? Meu simulado, minhas regras, tá bom? Fica na sua. Sem querer, você tocou num ponto super importante. Que ponto? Você pode criar suas próprias regras para o simulado, mas é muito importante que você entenda quais são as regras do Enem. E nesse relatório de bordo da parte de preparação, você tem um lugar perfeito para ajustar as regras do Enem, as regras do simulado e garantir que elas estão alinhadas. Se você de repente define regras para o seu simulado que não funcionam no dia do Enem, talvez esse simulado também não represente aquilo que você está tentando alcançar no dia do Enem. Sacou? Buf! Já vou ter que consultar se pode levar pastel e caldo de cana no Enem. Tem no edital isso aí, né? Depois que o João termina a parte de preparação, ele entra na parte de execução. Vamos dar uma olhada como ele começa a registrar os eventos dentro da parte de execução. Parte 2, execução. 2h30 em ponto eu iniciei. 2h35 passei pelas 5 de inglês, vou para a redação. 2h50 fiz o brainstorm e escrevi a introdução da redação. Agora eu vou para linguagens. Psiu. O que é brainstorming? É quando você traz várias ideias que podem ser usadas na sua redação. Então isso é o contrário do branco, quando você não consegue trazer nenhuma ideia para sua redação, né? É uma técnica para evitar o branco. Vamos seguir o relatório de execução dele. 3h05, respondi 10 questões, errei uma, e reparei que nesse momento eu comecei a viajar um pouco, pensar em coisas paralelas ao estudo. Memórias que não tem nada a ver com a prova, estudo, matéria, enfim. Respiro por alguns instantes e volto para a redação.
Acabou aqui os meus primeiros 30 minutos de simulado. O quê? Já? 30 minutos já foram? Esse tempo voa? Voa. E guarde uma frase no seu coração. Os 20 minutos que vão faltar no final da prova, você provavelmente não perdeu no final, perdeu no começo. Eu não entendi. No começo da prova ninguém sente urgência do tempo, porque todo o tempo da prova ainda está pela frente. A nossa energia está boa, a ansiedade está alta, a gente está tenso, a gente está preocupado com as coisas, mas não necessariamente com o tempo. Nesse momento, se a gente bater cabeça por alguns minutos, a gente nem percebe. Se a gente deixar escapar alguns minutos tentando achar o caminho para entrar na prova, a gente não se toca que o tempo está correndo. E aí acontece isso. Poxa, passou tanto tempo. A gente só vai perceber que já passou tanto tempo depois que algum tempo de prova correu. Então a preocupação que a gente tem que ter é não perder, e não bater cabeça, não se enrolar nesse momento que a tensão da prova é mais alta e que a gente ainda tem bastante tempo. Se você só se preocupa com o tempo que está faltando, quando você está lá no final, já não tem muita coisa para você fazer, não tem como você otimizar os últimos 5 minutos de prova. Mas se você se preocupa com isso, quando você ainda tem 5 horas de prova, você consegue otimizar o tempo e não deixar faltar esses 20 minutos no final. Buf! Eu nunca tinha parado para pensar que eu só começo a ficar desesperado com o tempo a partir de um certo ponto de prova, e normalmente é no final, não é no começo nunca. Você tem razão nisso. Você parece que já passou por isso, né, infeliz? Buf, buf, buf. Vou começar a pensar que cada minuto economizado ao longo da prova é aquele minutinho que eu não preciso me desesperar no final porque ele não vai faltar. Exatamente. No começo da prova, a nossa percepção do tempo está um pouco anestesiada, porque a gente está tentando se adaptar, a gente não sabe o que vem pela frente, e isso torna a gente um pouco mais insensível ao tempo. Por isso, a gente tem que saber que nos primeiros 30 minutos de prova, a gente tem que ter uma estratégia muito bem definida para o que fazer e definir o clima da prova e ganhar confiança na prova e não se enrolar com dúvidas que podem comer um tempo precioso nesses primeiros 30 minutos. Quanto melhor você organizar os primeiros 30 minutos da sua prova, melhor vai ser a sua prova em todos os aspectos. E eu pensando que era só sentar com a canetinha preta na mão e sair fazendo a prova. Coitado do novato. Se a gente analisar esses primeiros 30 minutos da prova do João, dá para perceber claramente a estratégia que ele usou. Ele foi direto para a língua estrangeira, gastou 5 minutos para fazer as 5 questões. Tá mais do que claro que a parte de língua estrangeira certamente é uma das potências dele. Ele já escolheu isso de cara, ele já foi para cima e já resolveu isso aí. Resolveu isso aí? Ele fez na média 1 minuto por questão de língua estrangeira. Ele arrebentou com a parte de língua estrangeira. Aqueles textão grande, pegou o João não. Próximo passo dele foi pular das 5 questões de língua estrangeira para redação. E aqui eu tenho que destacar um ponto super importante sobre o João. Nas últimas 2 edições do Enem, o João fez 980 pontos na redação. Sem dúvida nenhuma, redação é algo que ele domina muito e tem confiança. Por isso é ótimo que nos primeiros 30 minutos da prova, ele tenha contato com uma área que para ele é tão confortável, porque isso vai jogar a confiança dele lá para cima. Todo mundo vai ficar um pouco ansioso no começo da prova, mas quando a gente escolhe o caminho de máxima confiança logo nos primeiros minutos, a gente ajuda a dissolver essa ansiedade, essa preocupação, essa tensão muito mais rápido. Se você entra na prova já tomando tombo, mesmo que você seja um cara que tenha se preparado demais antes do Enem, esses tombos vão minar a sua confiança e vai estragar a sua prova. Tem que chegar logo na covardia mesmo, derrubando tudo aquilo que você sabe que vai derrubar. Mesmo tendo redação como um ponto de extrema força dele, você percebeu que ele não fez a redação inteira? Ele só trouxe as ideias e fez o primeiro parágrafo de introdução. Sacou isso aí? Tem uma razão para isso. Depois que você terminar de ver esse vídeo, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui em cima que vai mostrar o sistema que o João usou para treinar a redação dele antes do Enem e fazer esses 980 pontos. Certamente você vai descobrir muita coisa interessante nesse sistema aí. Mas não seria melhor o João terminar a redação logo de cara e já garantir os 980 pontos dele? Quem já jogou sinuca vai entender muito bem o que eu vou dizer agora. Quando a bola tá na boca da caçapa, a gente não mata ela. A gente deixa para um momento do jogo que ele fique mais difícil, e aí quando a gente não tiver outra saída, a gente vai lá e mata essa bola na caçapa para fazer o jogo andar. Eu já entendi. Se a confiança dele começa a oscilar no meio da prova, ele volta para a redação, joga essa confiança para cima e volta para a prova arrebentando com tudo. Buf! Depois que ele sai desse primeiro contato com a redação, ele volta para as questões. Faz 10 questões de linguagem, percebe que o cérebro quer dar uma dispersada e erra uma questão. Imediatamente, ele registra isso no relatório de bordo dele. Ele não ignora isso. Eu percebi isso aí. Olha como o relatório de bordo é importante. Você conseguiria responder hoje, dentro de quantos minutos você começa a ter vontade de dispersar no seu simulado? O João consegue. O João consegue olhar exatamente pelo relatório dele quando aconteceu e o que estava envolvido quando ele dispersou da prova. Hoje eu não consigo te responder isso, mas você pode ter certeza que no próximo simulado, depois dele, eu vou ter um relatório que vai ter exatamente essa informação dizendo quando a minha cabeça começa a querer viajar no simulado. Eu vou ver.
Assim que o João percebeu que ele flutuou na atenção, ele já mudou a atividade, voltou para a redação para restabelecer o processo de atenção dele na prova. Essa é uma boa estratégia, mas ela só faz sentido se você tiver treinado ela antes. Não pode tentar fazer isso na prova sem ter treinado, sem saber que isso dá resultado. E o simulado é um ótimo lugar para fazer isso. Para fazer isso funcionar dentro do Enem, você tem que garantir que duas coisas estão muito bem treinadas. A sua percepção de quando você viaja tem que gerar um alerta imediato. Boiei, rapidinho você tem que trazer de volta. E 2, assim que você flutua, você tem que saber qual é a ação que você faz e dá certo para trazer você de volta para a prova. Não adianta só perceber que flutuou e não saber o que fazer quando deu essa flutuada. Esse é o segundo ponto importante que tem que estar automático para você fazer isso funcionar dentro do Enem. Eu nunca imaginei que os primeiros 30 minutos de prova eram tão cheios de emoções. Passou só esse tempinho e parece que eu já tenho um livro de estratégias pronto para colocar em prática, irmão. Ah, moleque! Vamos seguir o relatório do João, mas já vai anotando aquilo que você entende que tem que aparecer no seu relatório do simulado. Vamos lá. Entrando na segunda meia hora de prova, 3:18, escrevi parte do primeiro parágrafo do desenvolvimento. Consegui o tópico frasal, repertório e produtividade. Falta conclusão crítica e também falta aperfeiçoar a produtividade. Respiro por alguns instantes, volto para mais 5 questões em linguagens e depois eu começo humanas. Ah, eu já percebi que o João fez uma coisinha diferente aqui, ó. Ele foi para a redação e quando ele voltou, ele já não voltou para 10 questões de linguagens, ele voltou para 5 de linguagens e depois ele pulou para 10 de humanas. Ele tinha errado uma questão quando ele fez 10 de linguagens da outra vez, né? Ele já variou mais um pouco que a atividade dele. 3:34, ok, acertei as 15, sem sinais de cansaço aparente. Tô calmo, respirando bem, confortável, vou voltar para a redação. Fim da primeira hora. Uhul! Vai, João! Vai, João! Ó, eu já percebi que ele terminou essa primeira hora muito melhor do que ele terminou a primeira meia hora, não foi? O cara evoluiu no meio do simulado, que monstro! Uma das coisas mais importantes é você não criar uma expectativa de que você vai fazer um Enem perfeito, em que em momento nenhum você vai sair dos trilhos. Você tem que criar estratégias para saber o que fazer quando você sair do trilho, porque você vai sair do trilho. Buf! Tá descrevendo a história da minha vida. Eu entrava para tudo Enem pensando, esse Enem vai ser perfeito, esse Enem não vai dar nada errado. Eu errava a primeira questão, ou pegava a primeira questão que eu não sabia fazer, pronto, bagunçava o meu Enem inteiro. Já me sentia mal, já achava que não ia dar certo, já começava a querer comer um pastel com caldo de cana. Era terrível. Tem nada a ver, né? Se a gente dissecar essa primeira hora de simulado do João, a gente vai perceber que ele tem estratégias variadas para voltar para os trilhos. Ele faz pausa estratégica, ele varia a atividade, ele vai para aquilo que ele tem mais controle e domínio, e tudo isso acaba dando mais segurança para ele. A redação é esse suporte que ele usa para restabelecer segurança e confiança ao longo da prova. E isso fica fácil porque ele é bom em redação. Já vou anotar uma pergunta aqui para mim. No que eu sou bom para me agarrar durante o Enem? Eu mesmo respondo, nada. Então eu mesmo me dou um conselho também. Fique bom em alguma coisa para que você possa se agarrar durante o Enem. Sou meu próprio coach. E nessa brincadeira você trouxe mais uma coisa importante de novo. É fundamental que a gente saiba o que a gente é bom dentro da prova. E eu não tô falando daquele negócio assim, eu adoro física. Ah, é? E você acerta as questões de física quando você tá no Enem? Não. Na verdade, eu erro a maioria e as que eu acerto eu gasto muito tempo. Então você não é bom em física na prova. Você tem que encontrar alguma coisa que você é bom e que você consiga descrever assim. Eu gosto de matemática, das 45 questões eu costumo acertar 42 ou 43. E por maior que seja o problema de matemática, eu consigo resolver dentro de um tempo muito adequado. Aí nesse caso você pode considerar a matemática um dos seus pontos de suporte. Se você estiver fazendo a prova, você pode começar por ela. Quando você adquirir uma certa confiança, você pode ir para a natureza. E quando você começar a errar aquelas questões de física, que você até gosta, mas não é tão bom, você pode voltar para a matemática para restabelecer a confiança que física tentou levar embora. Entendeu? Mas que malandro esse João, ele usou essa estratégia, não foi? Claro que ele usou. E uma das missões do relatório de bordo de um simulado é mostrar para você o que funciona como uma zona de conforto e resgate de segurança durante a prova. Se a gente não tivesse esse registro do João, do relato de bordo dele do simulado, a gente não entenderia o efeito que tem o fato dele ser bom em redação e mostrar como ele consegue usar isso para equilibrar a segurança dentro da prova. Totalmente entendido e agora totalmente anotado. Vamos seguir! Vamos continuar vendo o relatório de execução do João. 3:41. Terminei o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Pausa rápida para respirar. De novo, alguns pensamentos aleatórios estão batendo por aqui. 3:44. Eu volto para linguagens. 3:48. Estava resolvendo uma questão e a vizinha chegou. Me desconcentrei, respiro e volto para linguagens. 3:59. Encaixei um ritmo. 10 questões de linguagem feitas e nenhum erro. Fiquei mais tranquilo, comecei a testar um processo de respirar 2 vezes entre cada questão. Uma questão por vez, um passo por vez, ritmo, não pressa. Eu vou repetir esse pensamento até o fim desse simulado. Voltei para a redação. Assim ele acaba a primeira hora e meia dele de prova.
Se a vizinha chegasse aqui em casa, no meio do meu simulado, acabou o simulado pra mim. Porque eu não tenho essa paciência que o João tem de parar, ser interrompido e voltar pra fazer o simulado. Eu já puxava uma conversa, já engatava uma fofoca, começava a falar da vida de fulano, nunca mais eu voltava pra esse simulado, não. No dia do Enem, coisas imprevisíveis podem acontecer. Em um dos Enems que eu fiz, tinha um bar bem na frente da janela da sala que eu tava fazendo a prova e tava rolando um jogo. De tempo em tempo, a galera dava um berro absurdo lá naquele bar e fazia um escarcéu. O fiscal era o cara mais curioso da sala, ele ficava na beirada da janela tentando ver o que estava acontecendo ali. Se eu tivesse fazendo a prova do Enem, alguém começasse a gritar, a primeira coisa que eu já ia começar a me perguntar é gol? Gol de quem, hein? É Campeonato Paulista ou é Libertadores? Isso porque eu não faço ideia de quando foi a última vez que eu vi um jogo de futebol. Não é uma curiosidade pelo objeto em si, é uma curiosidade platônica pelo alheio, sabe? Seja o que for, se tá acontecendo, uma muvuca, um barulho, uma bagunça, 2, 3 seres humanos reunidos, eu quero saber o que tá rolando. Devia tratar isso antes do Enem, você não acha? Acho que pode te ajudar. E o simulado é uma das coisas interessantes pra gente treinar isso, sabe por quê? O simulado, ele é super tranquilo de você abandonar. Se você aprender a não abandonar o simulado, que não vale tanta coisa, não tem nada muito em jogo, é só uma questão de treino, vai ser muito mais difícil você abandonar o Enem ou se dispersar no Enem. Então eu acho que o seu treino continua sendo um treino muito bom para você controlar essa curiosidade platônica pelo alheio, sabe? E eu vou tentar. Mas falando sobre essa 1h30 de simulado que o João fez, você percebeu que só agora ele falou que encaixou um ritmo? Demorou 1h30 para encaixar o ritmo dele. Se for ver na prova, não é tanto tempo porque ele pode ter 5 horas de prova, ele ainda vai fazer mais um bom tempo de prova já com o ritmo encaixado. Mas quanto mais cedo na prova você conseguir encaixar o seu ritmo, mais tempo de prova em alta produtividade você vai ter. Só vejo vantagens em você conseguir descobrir o que é que te coloca num ritmo mais rápido. Você entender quais são os passos que você tem que tomar dentro da prova para que você ache aquele seu ritmo, para que você não tenha que apostar na pressa. E isso não tem segredo. Você vai fazer um simulado, vai analisar seu relatório de bordo e vai ver quando você entrou no ritmo. Vai fazer o próximo simulado, vai analisar seu relatório de bordo e ver o que você fez e melhorou a sua entrada num ritmo mais cedo, por exemplo. Aquilo você reproduz para o próximo e vai tentando melhorar. Você tem que fazer vários simulados com vários relatórios de bordo para você ir ajustando isso. Quando você chegar no dia do Enem, você não vai ter dúvida de como entrar e como encaixar esse seu ritmo o mais cedo possível para você. Claro como a água. Agora o negócio é, vamos ver como é que o João chega nessas 2 horas de prova aí? Claro, vamos entrar aqui. Olha só, 16 e 17, fiz o segundo parágrafo do desenvolvimento e comecei brevemente a proposta de intervenção. Eu vou respirar por uns 3 minutos e aproveitar para comer um pedaço do doce. Depois da pausa, eu vou partir para humanas. 16 e 19, 4 e 19, pausa para ouvir áudio da minha mãe. 4 e 22, voltei, vou para as questões. Fim das primeiras 2 horas de prova. Eu reparei aqui que nesse finalzinho aí das 2 horas, para chegar nas 2 horas, ele não falou nada de cansaço, né? Ele não descreveu isso no relatório, mas a gente começa a perceber que algumas ações começam a entrar aqui. Pausa, comida, água e banheiro são coisas que começam a descrever uma necessidade de alinhamento da produtividade que pode estar caindo, né? Ah, sim, começou a cansar, já começa a pensar em comida. Só que aí tem um lance, né? Se eu for seguir a minha vontade interna, quando eu parar pra comer, eu nunca mais volto pra prova. Porque aí eu vou ter minhas 2 coxinhas, meu pastel de carne e meu caldo de cana. O negócio é tentar cortar as 2 coxinhas. Infelizmente. Pra muita tristeza. Mas o pastel e o caldo de cana vão comigo, não tem condições. O que comer durante a prova e o quanto levar disso pra comer durante a prova faz parte de uma estratégia muito importante de prova. Se você comer coisas que você não tá acostumado a comer, isso vai impactar no seu resultado. Você tem que levar coisas que você tá acostumado a comer e o simulado vai dizer o que você se acostuma a comer durante a prova. Se você comer demais, furada também. No seu relatório de bordo você vai identificar se você gastou muito tempo comendo ou não. Se você percebeu que esse tempo está extrapolando, você tem que diminuir a quantidade de comida dentro do simulado. Ninguém vai entrar em inanição porque não comeu durante aquelas horas. A comida tem que ser muito estratégica para dar a você um respiro durante a prova, uma variação de atividade, mas ela não pode ocupar dentro da prova um tempo de fazer as questões, uma atenção muito grande e nem dar trabalho para o seu corpo ficar lidando com aquilo que você trouxe para comer. Alguns sinais têm que ficar claros. Se você se atrapalhou com a comida, se você fez muito barulho enquanto comia, se você se sujou e precisou lavar a mão depois que você comeu, é sinal de que você tem que escolher uma coisa diferente para levar para comer durante a prova. Isso faz todo sentido do mundo e não precisa nem me explicar, porque uma vez, Enem, 38 graus na sombra, 48 graus dentro da sala, sensação térmica, superfície do sol. Levei uma barra de chocolate. Qual foi a minha ideia? Depois de 1h30 de prova, rasguei a beiradinha da embalagem e comecei a ordenhar o conteúdo do chocolate para dentro da minha boca. O pessoal ficou horrorizado com a cena, horrorizado de inveja, provavelmente. Eu bebendo a minha barra de chocolates naquele dia do Enem. Olha, nunca tinha feito aquilo na vida, mas é uma coisa que eu vou levar comigo.
Pelo jeito teremos outros Enems com um show desses, ordenhando um chocolate na boca, né? Vamos seguir o relatório do João para ver como é que ele avança depois dessas 2 horas. 16h44, vou finalizar o rascunho de redação. 16h52, finalizei a redação. Fiquei um pouco mais animado. Vou beber um pouco de água e fazer mais questões. Vou alternando questões com a passagem da redação para a folha definitiva. Fim das 2h30 de prova. E o João vai fazendo essa redação dele durante a prova inteira mesmo, né, cara? Ele acabou a redação agora, mas ainda tem que passar ela limpa. Mas acaba sendo uma estratégia inteligente se você tiver testado antes, porque fazer numa paulada só 45 questões de uma mesma área na prova vai tornando a atividade muito monótona, sua atenção vai caindo, a tendência a errar aumenta. Quando você tem uma atividade como a redação que exige níveis diferentes de atenção, você consegue intercalar níveis de atenção no seu cérebro. Hora você está muito concentrado numa questão, hora você está rodando mais relaxado, fazendo uma atividade da redação que não exige tanto. Se você testar bem essa estratégia e ela funcionar para você, certamente seu resultado no Enem já vai ser melhor. Vamos dar uma olhada como ele avança para essas 3 horas de prova. 5h10, finalizei a prova de linguagens. Começa a passar a redação para a folha definitiva e a alternar com a prova de humanas. Eu não vou levantar enquanto não terminar isso. 5h11, pequena pausa para ver o celular e saber onde minha família está. 5h12, retorno para a estratégia. 5h17, passei a introdução da redação para a folha definitiva. Vou para humanas agora. 5h28, 10 questões de humanas respondidas, um erro. Fiquei confuso na questão. Voltei para passar mais um parágrafo a limpo. Fechou as 3 horas. Nem filme de 3 horas eu consigo assistir, que é só a gente ficar sentadão, comendo uma pipoca e tal. Não consigo. Imagine fazer 3 horas de prova pensando, colocando a cabeça para rodar. Mentira! Eu já maratonei 6 horas numa série. Eu tô querendo enganar quem? Eu sou capaz de ficar tanto tempo em atividade passiva assim. Simulado eu já não sei. Você reparou que o João precisou reforçar a meta de que ele só ia sair dali quando ele terminasse de fazer o simulado? Já tá batendo a vontade de levantar. Lógico que eu percebi. A sereia da sabotagem já tá cantando no ouvido dele faz um tempinho já, rapaz. Ele já pegou o celular, já deu uma olhadinha onde é que a família tá, vai que eles precisam de mim, né? Mesmo assim, apesar dele ter ido dar essa viajadinha, ele resistiu e não levantou do simulado. Rapaz, ó, o João tem meu respeito, minha admiração e um pouquinho da minha cobiça. Não é inveja não, porque inveja é quando a gente não quer que o outro tenha. Eu quero que ele continue tendo isso, mas eu quero ter também. Então é só cobiça. Eu queria tanto ter essa determinação para não levantar do simulado, porque para mim bater um vento da esquerda para direita aqui, eu já quero sair. Ah, não vou mais fazer simulado não. Por quê? Porque bateu um vento. Não dá, né? Mas isso não é magia, isso é treino. Eu conheço o João, eu sei o que o João quer alcançar na vida dele, e quando ele se pergunta durante um simulado, devo parar ou devo continuar? Ele pega um monte de coisa que ele quer alcançar na vida e coloca na balança do lado do devo continuar. É isso que faz a balança pesar e ele continuar na prova. Então pra mim o segredo é isso aí. Eu precisava só de uns quilinhos aqui pesando do lado do continua fazendo, sabe? Porque pra mim tá tão leve. Devo continuar ou devo levantar? Levanta, vai embora, vai voar, moço. O problema não é cair no canto da sereia da sabotagem. É que quanto mais você cai, mais fácil fica cair da próxima vez que ela cantar. Chegou a hora de eu ser meu coach de novo. Já entendi. A parada é a seguinte. Eu tenho que colocar toda a força que eu tiver pra não levantar do simulado hoje, por mais difícil que seja. Porque se eu lutar muito agora, no futuro eu não vou precisar lutar tanto pra não levantar. Porque como eu já vim resistindo e resistindo e resistindo, vai chegar um momento que não vai ser tão difícil resistir. E tomara que esse momento seja no dia do Enem, em que eu consiga chegar até o fim da prova e me preocupar só em lutar com a prova, e não com a vontade de parar de fazer a prova. Ó, coach. Pronto, eu acho que você matou muito bem a charada. Foi isso que o João fez. Vamos ver como ele caminha com o simulado depois de incríveis 3 horas de prova. 5h38, comecei a ficar com um pouco de frio. Tá escuro, mas eu não vou acender a luz nem vou levantar. Eu vou focar em terminar isso nessas condições mesmo. 5h50, fiz 10 questões de humanas. Faltam só 5 e mais 2 parágrafos da redação. Eu vou passar o segundo desenvolvimento agora. 5h51. Tive que levantar para abrir para minha mãe. Conversei um pouco com ela, fui ao banheiro rapidamente, acendi a luz e tô comendo uma barrinha de cereal que eu peguei. 5h58. Agora eu volto para finalizar essa prova. E o João termina 3h30 de prova. Você viu que até o corpo dele começou a dar bandeirada de que ele não queria continuar a fazer o simulado? O corpo dele conversando com o João. João, eu tô com frio, João, para. Esse negócio de simulado faz mal, João. É hipotermia, hein? É grave. O dedo tá caindo, João. Foi incrível o João ter registrado essas sensações, porque depois que ele terminasse o simulado, ele provavelmente não lembraria de nada dessas coisas. E o bom disso agora é que tá registrado, ele sabe quando aconteceu, e ele pode mudar para que isso não impacte o resultado dele. E o que mais me impressiona é que o João continua guardando algumas coisas pro final da prova que não exige um esforço mental tão grande. Por exemplo, o corpo dele começa a reclamar das coisas. Aí ele vai lá e fala assim, ah, você tá querendo parar de fazer o simulado, não é, corpo? Não, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos só copiar o parágrafo daqui pra cá, que é muito facinho fazer isso, e é tranquilo, tá? E é rápido também. Aí o corpo dele fala assim, tá bom, se é tranquilo, se é rápido, pode fazer o que eu espero. Quando ele termina de fazer a cópia, ele já empurra mais 10 questões de humanas. Sabe o que ele fez? Ele iludiu o corpo dele pra terminar a prova. João,
você é meu rei. Vamos ver como ele finaliza a prova. 18:2. Finaliza o segundo desenvolvimento, vi que não vou conseguir escrever tudo que eu quero da proposta de intervenção. Vou apertar as palavras. Vou finalizar humanas agora. Eu tô com as mãos bem frias, tá me incomodando já. 18:9. Finalizei humanas. Ufa! Vou finalizar a redação. 18:15. Finalizei. Se eu precisasse passar a resposta pro gabarito, teria tempo para fazer com bastante calma. Acabou o simulado em 3 horas e 45 minutos. Boa, moleque! Eu tava torcendo por você, João. Eu não queria que você desistisse de jeito nenhum. Eu provavelmente já teria desistido antes, mas eu não queria que você desistisse, e tem um pouquinho de egoísmo nisso, porque eu odeio ver um filme que não tem final. Sabe aqueles filmes que vão assim, pum, acaba do nada? Aquela coisa meio cult? Eu não gosto. Você terminou o simulado, eu entendi tudo que você fez e vou tentar copiar. Muito obrigado, João! Agora nós temos 2 caminhos. Primeiro, a gente pode ficar discutindo o relatório de bordo que o João fez para aprender o que pode ser feito no nosso relatório de bordo. Mas no segundo caminho, a gente pode entrar em um simulado e construir o relatório de bordo mais sincero do mundo com a gente mesmo, para enxergar tudo que a gente pode melhorar no dia do Enem. Para ajudar você a fazer seu relatório de bordo, eu vou liberar no Doodle um simulado gratuito. Você certamente não vai gastar 3 horas para fazer esse primeiro simulado, porque ele é progressivo. Ele tem todas as competências que mais caem no Enem, mas ele é montado com as questões mais fáceis e conforme você acerta, ele aumenta o nível das questões. O primeiro simulado é sempre o mais fácil, mas isso é ótimo, porque ele vai dar a oportunidade de você aprender a construir o seu relatório de bordo com calma, sem ter que fazer um simulado imensamente longo para isso. Com algumas horinhas você já tem um bom simulado pronto e um relatório de bordo pronto para analisar o que pode ser melhorado. Mas é lógico que eu quero esse simulado aí. Como é que faz para pegar isso aí? Para pegar o seu simulado gratuito, é só você clicar no link na descrição desse vídeo, que você vai entrar na loja do Doodle e lá tem um simulado para você pegar. Ah, e se você não tiver o cadastro, é fácil, é só fazer, é bem rapidinho. Clica no link que ele vai dirigir você para a página de cadastro e no Doodle, depois é só entrar na loja para pegar o simulado. Depois de fazer o simulado, existe um passo mais avançado, que é você trabalhar as questões que você errou para você evoluir. Nesse ponto, eu recomendo que você faça a semana de teste gratuito no Doodle para aprender como fechar a comunicação com as questões erradas. Fechar a comunicação é o processo que vai fazer você passar no Enem, porque é com esse processo que você transforma os seus erros durante a preparação em acertos dentro do Enem. Eu vou colocar um vídeo aqui para você entender o processo completo. Nessa semana de teste, você vai receber questões escolhidas por um algoritmo que consegue encontrar aqueles pontos que você precisa melhorar para ir bem no Enem. É como se o Doodle olhasse tudo que você estudou até aqui e dissesse: ó, coloca mais tempo nisso e nisso, que o Enem vai exigir de você isso aqui e você ainda não tá tão bem, mas você vai ficar. O simulado no Doodle vai mostrar como melhorar a sua estratégia de prova e isso vai aumentar a sua nota. O estudo diário com o Doodle vai mostrar o que falta estudar e isso também vai aumentar a sua nota. Somando essas duas coisas, a gente vai trazer sua aprovação para casa. Valeu!